Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos aí o objeto de conhecimento, posicionamentos discursivos responsáveis em relação às diversas temáticas, visões de mundo, ideologias veiculadas nos textos e atos linguísticos, réplica, continuando, a sintaxe na produção de textos, conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, a apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. E o nosso detalhamento: leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros na percepção dos marcadores discursivos, que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo, nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos por coordenação e subordinação. Então, vamos à nossa aula? Então, gente, vamos tratar de verbo. Sim, afinal, você sabe o que é verbo? Antes de eu explicar o que é verbo, eu quero que vocês acompanhem comigo algumas frases, ou melhor, orações. Acompanhem aí. Nós temos a primeira frase: Maria correu pela praia. Depois nós temos: João está triste. Próxima: eles viraram médicos. Próxima: hoje choveu no Amazonas inteiro. A próxima: existem dois amores na minha vida. A penúltima: ela queria dinheiro em espécie e precisamos de cautela. Vamos voltar para a primeira e perceber que ali há uma ação de Maria. Maria corre, ação, certo, gente? Na segunda oração, nós temos um estado: João está triste. No momento ele está assim, pode ser que em outro momento ele mude de estado, não é? Ele mude essa sensação aí. A próxima é: eles viraram médicos, então quer dizer que antes era uma situação, era um estado, agora é outro. Quer dizer que antes eles não eram médicos, agora são médicos. Hoje choveu no Amazonas inteiro, indica um fenômeno natural, afinal, chove é porque a natureza mandou a chuva, não é, gente? Existem dois amores na minha vida, indica uma existência, uma presença, não é? De dois amores aí. Ela queria dinheiro, isso indica um querer, um desejo. E a última indica uma necessidade. E agora a gente vai conceituar o que é verbo. Afinal, o que é verbo? É um termo que expressa ideia de ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural, existência, desejo e necessidade. Então, nós temos 7 características aí do verbo, né? A gente ouve falar que o verbo só indica ação. Nem sempre, ele pode indicar essas outras ideias aí, tá bom? Agora eu quero que vocês acompanhem outra situação para que o verbo seja verbo. Veja aí. Além disso, a palavra verbo, do ponto de vista morfológico, é formada por elementos que dão ideia de modo, de tempo, de número e de pessoa. Ou seja, na hora que eu escrevo um verbo, quando eu vou olhar a palavra precisa me indicar um modo. Eu vou já explicar o que é isso. Precisa indicar um tempo, também vou explicar o que é isso. Precisa indicar um número, também vou explicar. E precisa indicar a pessoa. Tudo isso vai estar ali na palavra. Agora eu quero que vocês entendam aí o primeiro conceito, que é modo verbal. Acompanhem comigo. Conforme o professor Fernando Pestana, modo é a maneira, a forma como o verbo se apresenta na frase para indicar uma atitude da pessoa que o usou. Nossa, professora, que conceito difícil, não entendi nada. Você vai entender agora. Acompanhe aqui comigo. Então, quando nós estamos falando de modos verbais, a gente está falando da atitude que a pessoa vai tomar. É uma atitude de certeza,
É uma atitude de dúvida ou é uma atitude de ordem? Quando eu digo Maria correu pela praia, você tem dúvidas? Você acha que é uma ordem ou é uma certeza de que Maria correu? Eu acho, não sei você, mas eu acho, na verdade, eu tenho certeza de que é uma certeza. A Maria, de fato, correu, não é? Então, nós temos o primeiro modo aí, que é o modo indicativo. Expressa uma certeza. Então, a pessoa fez uma ação com plena certeza. Na próxima, espero que Milena corra pela praia. Veja, é uma possibilidade. Eu espero. Eu não sei se a Milena vai correr. Ou, no caso é a Milena, porque no primeiro caso é a Maria, né? Então, eu não sei se a Maria vai correr, é um desejo meu. Eu não sei se a Milena vai correr, é um desejo meu. E aí, nós vamos ter o modo subjuntivo, tá bom? Quando expressa essa incerteza, essa possibilidade, essa dúvida. E nós temos corra pela praia. Veja que agora a minha atitude é de ordem. Corra! Então, nós temos o modo imperativo. Agora, a gente vai ver isso de forma escrita aí, ó. Acompanhe comigo o conceito. Então, no primeiro caso, nós temos o modo indicativo, porque é uma certeza. Depois, nós temos o modo subjuntivo, que é uma possibilidade, é uma dúvida, ok? E nós temos o modo imperativo, que é uma ordem, um direcionamento, tá bom? Então, esses são os modos verbais. Quando eu leio a palavra verbo, é uma certeza? A palavra está expressando uma certeza? Então, nós temos o modo indicativo, por exemplo. Tá bom? Vamos ao nosso próximo caso aí, ó, para a gente entender melhor o que seriam os modos verbais. Então, vejam aí. O modo indicativo expressa uma certeza, uma afirmação, uma convicção, uma constatação. Aquilo é aquilo de fato. O modo subjuntivo expressa uma dúvida, uma suposição, uma incerteza, uma possibilidade. É o não sei, né? E o modo imperativo indica uma ordem, um pedido, uma sugestão, uma exortação, uma advertência ou uma súplica. Então, esses são os modos verbais. Agora, eu quero que vocês acompanhem outra ideia comigo que também vai aparecer lá no verbo, que são as pessoas do discurso. As pessoas do discurso, antes de eu falar do conceito, são as pessoas que participam da ação. Por exemplo, se eu digo eu amei, quem é a pessoa que está participando desse momento aí, dessa situação? Eu, Milena. Então, as pessoas do discurso são justamente as pessoas que participam. Pode ser a Milena, pode ser você, pode ser sua mãe, pode ser seu pai e assim por diante. Depende da pessoa. Então, como eu vou identificar que é a pessoa? Ali pelo finalzinho, não sei se vocês estão percebendo, na parte vermelha, nós temos as indicações de pessoa. Então, quando eu digo amei, eu nem preciso mostrar o pronome eu. A própria expressão morfológica, o próprio morfema, digamos aí, essa parte final, diz quem é a pessoa, tá bom? Então, a gente nem precisa colocar o pronome. O próprio verbo já mostra isso. Amaste. Quase ninguém usa, ninguém fala tu amaste, é tão chique, mas quase ninguém usa hoje em dia, não é? É a segunda pessoa, o tu. Depois temos amou, que é a pessoa ele ou ela, ele, ela amou, não é? Depois nós temos amamos, nós amamos. Depois amastes, que é o vós aí, quase ninguém usa também. E depois nós temos o amaram, que eles, elas amaram. Então, o próprio verbo indica quem é a pessoa do discurso, por essa parte final aí, tá bom? Agora vocês vão ver com os pronomes. Acompanhem comigo. Então, nós temos aí, ó, eu amei, tu amaste, ele ou ela amou, nós amamos, vós amastes, eles ou elas amaram. Beleza? Agora vamos entender quem são as pessoas do discurso. Vejam aí. As pessoas do discurso são os indivíduos que fazem parte da conversa. Então imagine que eu esteja conversando com você e diga assim: meu Deus, ela fez tal situação. Ela fez, o fez indica que a pessoa é ela ou ele. Tá bom? Então, são as pessoas que participam aí desse discurso. Agora, existe um pronome que as pessoas utilizam muito, sobretudo no Amazonas, e usam esse pronome mais para se referir a uma pessoa que é distante, que não tem tanta intimidade, ou uma pessoa que na hierarquia é superior, não é? Que é o pronome você. A gente vai fazer uma leitura da situação e depois a gente vai entender isso com um exemplo, tá bom? Acompanhe aí comigo.
Uma particularidade sobre o pronome você. De acordo com o gramático Celso Cunha, o pronome você é um pronome de tratamento. Guarda essa informação. Mas usamos esse termo como pronome pessoal de segunda pessoa. Guarda essa outra informação. Embora ele faça referência à segunda pessoa nas conversas do dia a dia, a conjunção de você é com base na terceira pessoa. Professor, agora confundiu tudo. Calma, vocês vão ver melhor com os seguintes exemplos. Acompanhem aqui comigo. Calma, respira fundo que vai dar certo. O que acontece? O pronome você, lá no passado, era para se referir às realezas, ao rei, à rainha. E ele era vossa mercê. Ok, chegou ao Brasil e as pessoas foram utilizando vossa mercê para falar com o outro. Ah, vossa mercê, vossa mercê. E aí virou vós mercê, mercê, até chegar ao você. Ok? Então, agora nós temos o você. Tanto que quando a gente fala com as pessoas, olha, você fez isso. Não é mais para uma questão de reverência, é para se referir à pessoa com quem eu estou falando. É como se ele substituísse o tu, não é? E aí é por esse motivo que eu falei que o você é mais para uma questão formal. As pessoas utilizam o você quando é um contexto formal. E quando é um contexto menos formal, elas utilizam o tu, né? Tu, maninha, eu te falei. E aí quando estão no contexto formal, mas eu falei para você. Olha aí, muda, não é? Agora vamos falar da conjugação. O que acontece? Apesar de ele ser um pronome hoje utilizado como de segunda pessoa para falar com a pessoa, ele não é conjugado como o tu. Ele é conjugado como ele ou ela. Professora, não entendi. Olha só. Tu amas. Então, quando eu utilizo a conjugação em segunda pessoa com o tu, aparece esse S no final. Tu amas. E aí o você não vai seguir essa conjugação, ele vai seguir a conjugação de terceira pessoa, que é o pronome ele ou o pronome ela. Por exemplo, ele ou ela ama, você ama, ok? E o que nós estamos fazendo na língua hoje é algo muito interessante. Nós estamos conjugando o tu como se ele também fosse um pronome de terceira pessoa. Ninguém fala, eu acho, tá? Pelo menos na minha convivência, tu amas, tu falas, ninguém faz isso. O que as pessoas fazem? Tu fala, tu ama, como se o tu fosse de terceira pessoa também. Justamente por causa dessa relação entre o tu e o você. Mas aí o tu segue a conjugação de segunda pessoa e o você segue a conjugação de terceira pessoa. Apesar de ele fazer referência à segunda pessoa. Espero que você tenha entendido. Eu sei assim que dá uma confusão, não é? Mas a gente precisa entender isso, sobretudo, para uma prova de vestibular, enfim, alguma questão nesse sentido, tá bom? Agora, tu amaste. Quando eu conjugo o tu no passado, fica esse STE, amaste. Agora veja os dois casos. Ele amou, você amou. Perceba que o você é conjugado como ele ou ela, e não como tu, tá bom? E aí a gente conjuga no dia a dia o tu como se fosse de terceira pessoa. Tu amou, não é? Então a gente faz aí essa mistura na língua portuguesa, tá bom? É isso. Além da questão da pessoa, nós vamos ter o número no verbo. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora. O que seria o número? Ou é singular ou é plural. Só existem esses dois números para a gramática normativa. Então, quando eu digo eu amei, quantas pessoas são aí? Só uma. Eu. Então, é a primeira pessoa do singular. Tu amaste. Quantas pessoas? Somente uma também. Então, segunda pessoa do singular. Ele amou. Quantas pessoas? Só uma. Terceira pessoa do singular. Paramos aí. Agora, vamos fazer a parte de baixo. Nós amamos. Eu e mais alguém. Agora, não é só uma pessoa. É mais de uma pessoa. Então, primeira pessoa do plural. Vós amastes. Agora, são as pessoas lá. E não é só uma, mais de uma. Então, nós vamos ter segunda pessoa do plural. E, por último, eles amaram. Nós temos ali várias pessoas que amaram. Então, terceira pessoa do plural. É assim que a gente conjuga a questão da numeração verbal. Beleza? Agora, vamos entender o conceito de número aí. Vejam comigo.
A partir da definição de Celso Cunha, entendemos que o verbo apresenta dois números, singular e plural. Está no singular quando ele se refere a uma só pessoa ou coisa, no plural, quando tem por sujeito mais de uma pessoa ou mais de uma coisa, como nós vimos ali na conjugação verbal, tá bom? Agora a gente vai entender um pouquinho sobre tempos verbais. Eu quero que vocês acompanhem comigo a seguinte conjugação aí, ó. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Perceba que dá a ideia de passado. Então, esse seria o primeiro tempo verbal. O passado, até porque, gente, as nossas ações acontecem ou no passado, ou no presente, ou vão acontecer. A gente vai já detalhar melhor isso. Agora nós temos eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, a situação está acontecendo agora. É presente, tá bom? Então, esse é o segundo tempo verbal. E depois nós temos eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis e eles amarão. Agora eu estou indicando o futuro. Então, vamos entender agora como funcionam os tempos verbais. Então, nossas ações, ou elas já aconteceram, aí vai ser passado. Na gramática, não se chama de passado, se chama de pretérito. Eu acho que você já ouviu essa palavra, fica até mais chique, não é? Se as minhas ações estão acontecendo agora, é presente, por exemplo, Milena ministra a aula. Neste instante, é o que eu estou fazendo aqui, eu estou ministrando aula. Então, a forma que eu conjuguei o verbo está no presente, tá bom? E nós vamos ter o futuro, que é uma indicação de que algo vai acontecer. Milena vai estudar para a prova. Veja aí que o verbo está indicando uma ação que ainda vai acontecer. Esse, se a gente pensar, né, esses são os tempos verbais. Só que o que a gramática faz? Calma, não é só isso. Existem algumas situações dentro dos tempos verbais. A gente já vai ver isso, mas antes vamos entender o conceito de tempos verbais. Acompanhem comigo. Consoante o professor Fernando Pestana, o tempo indica o momento em que se dá o fato expresso. Ou esse fato já aconteceu, ou ele está acontecendo, ou ele vai acontecer. Agora vamos entender o babado sobre os tempos verbais. Acompanhe comigo. Então, quando eu estou falando do modo indicativo, aquele que expressa uma certeza, se lembram desse tempo, na verdade, desse modo aí? Pois bem, dentro do indicativo, eu vou ter esses tempos. Eu vou ter o presente. Eu faço janta toda noite. Estou conjugando agora, presente. E eu estou dando uma certeza. Beleza? Depois nós vamos ter o pretérito. Aí o pretérito se divide em 3. Isso dentro do modo indicativo. Nós vamos ter o pretérito imperfeito. O que significa isso, professora? Se é imperfeito, é porque a ação, a situação não terminou. Ficou uma interrogação. E o verbo geralmente termina em ava ou em ia. Por exemplo, eu amava. Ava, no caso aí. Mas e aí, se você amava, como essa situação ainda ama, já parou de amar, veja que a ação não fica completa. Eu não sei se a pessoa terminou de amar ou se ela ainda ama. Por esse motivo, se chama de pretérito imperfeito, tá bom? Aí nós vamos ter o pretérito perfeito, que é o contrário, quer dizer que a ação finalizou. Milena fez o dever de casa. Eu tenho certeza de que a Milena terminou, fez o dever de casa. Não ficou a dúvida aí, ela terminou. Então, nós temos o pretérito perfeito. Ah, só um detalhe sobre o pretérito imperfeito, né? Porque eu disse que terminava em ava ou em ia. Vamos agora ver um exemplo com ia. Eu ria de você. Veja aí que o verbo termina em ria e eu não sei se a pessoa continua rindo ou parou de rir de você, tá bom? E nós vamos ter o pretérito mais que perfeito. Geralmente, ele não é utilizado muito no dia a dia. Na língua portuguesa, a gente nem se ouve falar desse verbo, quer dizer, desse tempo verbal, mas ele existe. E ele termina em era ou em ara.
Por exemplo, eu vivera muito ou eu amara você. O que isso significa? Vamos entender porque é um pouquinho complicado. O pretérito mais que perfeito é assim. Duas ações aconteceram no passado, só que uma aconteceu antes de outra. Eita, professora, volta aí. Vamos ver isso com exemplo. Eu amara o meu ex-namorado até o momento em que ele fez tal situação que eu não posso citar aqui, não é? Então, veja, aconteceram duas situações no passado e o pretérito perfeito, mais que perfeito, acontece antes dessa outra ação no passado. Eita, que confusão, não é? Mas é isso, por isso que ele é mais que perfeito. Tá bom? E nós temos o futuro. Esse futuro pode ser do presente ou do pretérito. O que isso significa? Quando eu falo futuro do presente, é porque é daqui para frente. Então, vou, sei lá, fazer bolo de chocolate. Isso é uma situação que vai acontecer daqui para frente. Não aconteceu, nem vai acontecer lá para trás. É daqui para frente, beleza? E nós temos o futuro do pretérito. O que isso significa? Era uma ação que eu desejava lá no passado que acontecesse no futuro, mas não aconteceu. E o verbo termina em iria. Eu amaria você, por exemplo. Então, era um desejo meu lá no passado, só que não aconteceu. Tá bom? Então, por esse motivo, se chama futuro do pretérito. Era um futuro lá no passado. Se for um futuro agora, é o futuro do presente. Eita, que é muita informação, não é? Espero que você tenha entendido. Vamos agora falar dentro do subjuntivo, porque existem também classificações. Dentro do subjuntivo, eu vou ter o presente, agora, que eu faça tal coisa. Geralmente vem essa conjugação com o quê? Que eu faça, que eu tenha, que eu viva. Tá bom? E veja que realmente indica uma hipótese, uma possibilidade. Nós vamos ter o pretérito, se eu amasse, vem esse se no início e no final do verbo vem esse SSE, se eu amasse, veja também que indica uma possibilidade. E o futuro geralmente vem acompanhado do quando e o verbo vai para o infinitivo. Quando eu tiver, quando eu amar e assim por diante. Dentro do subjuntivo, nós temos essas três classificações. Vale dizer que dentro do subjuntivo, quem aparece é o pretérito imperfeito, tá bom? E no imperativo, nós só temos o tempo presente, porque não tem como ser uma ordem no passado, uma ordem no futuro. A ordem é agora. Faça, corra, não tem como ser futuro ou presente. Não existe isso no imperativo. Então, a ordem é agora. Por esse motivo, só o presente, tá bom? Aí nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Faça, esse é o imperativo afirmativo. Não faça, esse é o imperativo negativo. Beleza? Agora vamos verificar aqui alguns exemplos a respeito do que eu falei dentro desses modos aí. Vejam comigo. Então, olha aí, ó. Dentro do indicativo, nós temos o pretérito imperfeito. Eu vivia. Olha aí a terminação. Ia, né? Não sei se a pessoa realmente terminou a ação ou se ela continua fazendo a ação. Pretérito imperfeito. Não sei se a ação terminou ou não, ou a situação. Nós temos o pretérito perfeito, que indica que a pessoa fez a ação de fato ou que a situação terminou. Eu vivi. E depois nós temos o pretérito mais que perfeito. Aí eu falei, né? Olha a terminação. Era ou ara. Eu vivera. E é uma ação que acontece no passado antes de outra ação no passado. Eita, não é, gente? Depois, dentro do indicativo, nós temos o futuro do presente, que é daqui para frente, eu viverei, por exemplo, ou do pretérito, que era uma situação que eu desejava lá no passado, mas não aconteceu. Eu viveria um amor, por exemplo, aí eu posso colocar a condição, não é? Se, blá, 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 tá bom? Agora eu quero que vocês entendam comigo o que é locução verbal. Eu detalhei melhor a questão do indicativo, gente, porque o modo indicativo é o que mais tem classificações, certo? Vocês viram aí. Os outros são mais fáceis, então, por esse motivo, eu quis realmente detalhar como esses tempos funcionam dentro do indicativo. Mas agora vamos entender o que é locução verbal.
Ó, locução verbal aparece ali, na verdade, na locução verbal, aparecem dois verbos. Um se chama de auxiliar e um se chama de principal. E quando eu junto os dois verbos, eles funcionam com uma só ideia, como se fossem um só verbo. Não entendi, professora? Veja aí, ó. Vou assistir ao jogo. Vou e assistir. Dois verbos. Só que eles significam a mesma situação da frase seguinte. Assistirei ao jogo. Por esse motivo se chama de locução verbal. O que significa verbo auxiliar e o que significa verbo principal? O verbo auxiliar sempre é o primeiro, vou. Ele indica em que tempo isso vai acontecer ou aconteceu, enfim. E indica a pessoa, vou, eu, indica o número, primeira pessoa do singular. Então, o verbo auxiliar traz todas as informações de que eu preciso, tempo, modo, número e assim por diante. E o principal é a própria ação mesmo, vou. Mas ok, vou, qual é a ação? Assistir. Lembrando que o verbo vou, que é o verbo ir, ele pode ser ele mesmo. Eu irei à sua casa. Isso aí já é uma outra história. Mas ele serve para compor a locução verbal. E aí vem ele mais outro verbo. E locução verbal são dois verbos que equivalem a um só verbo. Beleza? É isso. Agora a gente vai fazer uma síntese do que nós vimos nesta aula. Então, a gente viu o conceito de verbo. Vale lembrar que verbo não é só ação. Muitas pessoas ficam aí batendo na tecla, não, verbo é ação. Não só. Ele pode ser uma ação, mas ele pode ser um fenômeno natural, pode ser um estado, uma mudança de estado, uma necessidade, um desejo, tá bom? Tudo isso dentro do verbo. Só que para ele ser verbo, não pode ser só essa ideia. Ele tem que trazer alguns elementos. Então, ali na palavrinha, eu tenho que indicar em que tempo isso vai acontecer, ou se já aconteceu, ou se está acontecendo. E aí, eu vou ter os tempos, não é? Pretérito, presente e futuro. Aí eu tenho as classificações, sobretudo no indicativo. Pretérito perfeito, mais que perfeito, imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Não é, meu povo? É muita informação. E aí nós temos os modos verbais, que são 3. Indicativo, imperativo e subjuntivo. Indicativo, certeza. Subjuntivo, possibilidade, hipótese, ok? E imperativo, ordem, exortação, súplica, pedido, beleza? Depois nós vimos o conceito de número e pessoa. Nós só temos dois números, singular e plural. E a pessoa nós temos quais? Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular, aí nós vamos para o plural, eles caminham juntos. Nós vamos ter o nós, primeira pessoa do plural, o vós, apesar de nós não utilizarmos no dia a dia, a segunda pessoa do plural, e nós temos o eles ou elas, não é? Que é a terceira pessoa do plural. Aí lembrando que o você entra aí, não é? E ele é conjugado como terceira pessoa, mas faz referência à segunda pessoa, tá bom? E depois nós vimos o conceito de locução verbal. Dois verbos, sendo um auxiliar e outro principal, que se juntam, apresentam uma só ideia, equivalem a um só verbo. É isso, eu espero que você tenha entendido a aula, apesar da complexidade, e eu fico por aqui.